Eu queria falar hoje sobre crise e sobre fake news, né? Vamos começar pela fake news. A gente viu ontem uma cena daquelas que se repetem a todo instante na Câmara dos Deputados, que são, no Senado menos, né? No Senado são políticos mais experientes, no Senado você tem que ter no mínimo 35 anos, no Senado tem muito ex-governador, no Senado são 81 camaradas, então é uma casa um pouco mais equilibrada. Na Câmara dos Deputados você pega aquele fervor, todo mundo querendo aparecer, todo mundo querendo mostrar posição. E aí acontecem cenas como a que a gente viu ontem na Comissão de Trabalho, em que um deputado do PT, Dionilson Marcon, PT do Rio Grande do Sul, e o Eduardo Bolsonaro se estranharam. Eu vou dizer se estranharam porque é sempre aquela cena que nunca vai até o fim, né? O sujeito provoca o outro responde, aí o que estava provocando não pode parar de provocar, porque se parar de provocar ele vai mostrar que ele amarelou, ele não pode amarelar porque ele é deputado, então ele não pode mostrar que está com medo, aí o outro que tem que mostrar que é mais corajoso ainda, e aí vai para cima, ele vai para cima fazendo aqueles para que dê tempo de alguém segurar, sempre alguém segura, e nem segura muito, só põe a mão na frente para parecer que está fazendo alguma coisa, e o outro que finge que está sendo segurado, no fundo ele não quer bater, porque se bater sabe que vai perder o cargo, enfim. Mas o fato é que o deputado do PT, esse Dionilson Marcon, do Rio Grande do Sul, falou que a facada que o ex-presidente Jair Bolsonaro tomou era fake. E o Eduardo Bolsonaro ficou bravo, foi para cima dele, começou a xingou de tudo que é nome. É um negócio, ele xingou tanto que se você tentar reproduzir o que ele falou, tem tanto apito nos palavrões que parece um trem passando. Pi, 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 não dá para reproduzir o que ele falou. Falou um monte de barbaridade e disse que vocês tentaram matar o meu pai e tal. Então, o que aconteceu nesse episódio foi uma competição de fake news. Uma competição de fake news. Ainda bem que a Polícia Federal investigou esse caso à exaustão. Fez mais de um inquérito e lá está a resposta. A resposta não está na briga do parlamento. Lá está a resposta. E essa briguinha dos dois, idiota, briguinha besta, o deputado não tem que falar que a facada foi fake, mas também o outro ouviu que a facada foi fake. Esquece, entendeu? Já ouviu tanto que a facada foi fake, não tem que ir para cima, aí tem que fingir que ele é machinho, preciso ir para cima, testosterona, preciso bater, porque eu não posso ouvir uma agressão dessa sem fazer nada. Pode ouvir, sim, sem fazer nada. Qual o problema? Ah, mas eu não aguento. Mas escuta, desculpa. Então você não pode ser motorista de ônibus, né? Você não pode dirigir um carro por aplicativo, um táxi, você não pode fazer serviço de entrega, você não pode ser um policial, você não pode ser bombeiro, porque escuta, você vai ouvir coisas que você não quer ouvir. E aí você vai fazer o quê? Vai partir para cima? Porque é estouradinho? Não tem que fazer isso. O outro também... Sabe, os caras estão lá na comissão do trabalho. Tudo que eles não estão fazendo é trabalhar, porque estão brigando. Ai, a facada foi fake. Para que falar que a facada foi fake? A facada não foi fake. Todo mundo sabe. E os médicos renomados, e os médicos diligentes, e os médicos talentosos que salvaram a vida do ex-presidente sabem, tem exame. A barriga dele foi aberta ao meio. Ele vai conviver com isso pro resto da vida dele. Toda hora ele foi, quantas internações ele teve, quantas vezes ele foi parar no hospital, quantos maus momentos ele viveu, 5, 6, 7, que a gente acompanhou desde o episódio, que a gente chama de facada, mas foi uma tentativa de homicídio, né? Não é que o Adélio Bispo não matou, o Jair Bolsonaro é que não morreu, o sujeito furou, enfiou uma faca imunda na barriga do presidente, uma faca fez um corte, foi um desastre o que aconteceu. Aí o idiota fala que não teve sangue, então não é verdade. Tem gente defendendo essa tese bizarra. Então teria que ser o maior complô do mundo, envolvendo os médicos mais renomados e os médicos mais diligentes, fizeram um trabalho extraordinário em Juiz de Fora e tal, para enganar a sociedade brasileira, para que aí, vamos assim, o Bolsonaro ganha a eleição com uma farsa. Cretinice. Mas também é cretinice
falar que foi a esquerda que tentou matar o Jair Bolsonaro. Isso é bobagem. Um maluco. Foi analisado, foi estudado, foi investigado. A Polícia Federal investigou tudo e descobriu que ele agiu sozinho e que ele é um sujeito maluco. Tem maluco para toda parte. O maluco tentou matar o John Lennon, aliás, matou o John Lennon, um maluco. Tem maluco. Existe a figura do maluco. Não é tecnicamente chamado de maluco. Para isso tem lá as classificações do Ministério da Saúde, mas é um maluco que quis matar o presidente. E tentou, e não conseguiu. Ele não era presidente na época, era candidato. E não conseguiu. Para sorte do Jair Bolsonaro, para sorte da família Jair Bolsonaro, não conseguiu. Ah, bom, mas aí ele usou a facada para ganhar a eleição? Bom, mas peraí, né? Peraí, não é que ele usou a facada para ganhar a eleição. A facada pode ter ajudado, a tentativa de homicídio ajudou o Bolsonaro? Eu não tenho dúvida que ajudou, mas por causa disso ele vai colocar a vida dele em risco com uma facada na barriga? Pelo amor de Deus, né? Então, não foi uma facada fake e também não foi a esquerda que fez isso. Então, os dois estavam competindo para ver quem é que falava mais bobagem, quem é que mentia mais, quem é que enganava mais. O que só mostra, esse exemplo, o que a máquina de fake news da esquerda e da direita são capazes de fazer. São capazes de protagonizar ao vivo, na comissão de trabalho, na Câmara dos Deputados, pessoas que estão ganhando o nosso dinheiro. O Eduardo Bolsonaro come a comida que a gente paga, Dionilson Marcon come a comida que a gente paga, bebe a bebida que a gente paga, veste a roupa que a gente paga. A gente paga imposto para esses dois trabalharem a favor do Brasil e a gente vê uma cena em que os dois estão trabalhando a favor da fake news. Os dois. O fato do Eduardo Bolsonaro ter uma reação como quem defende a honra do pai não torna a posição dele sustentável. É insustentável, uma pessoa que não tem o menor cuidado de tocar a vida parlamentar. E o outro também, a atitude infantil, duas crianças besta, discutindo para saber quem é que mente mais. Então, fica registrado que a gente viveu ontem uma cena típica da esquerda e da direita brigando para saber quem é mais mentiroso, para saber quem é que engana mais a sociedade. E os dois tentando enganar a sociedade, sugerindo que houve ou uma farsa na facada ou uma farsa na organização por trás do atentado envolvendo a esquerda, que não tem. Duas mentiras deslavadas, provadas e comprovadas. Tem gente aí tentando enganar, que fez filminho sugerindo que esse troço é uma farsa. Enganação, a esquerda adora falar que foi uma farsa, a direita adora falar que foi o PSOL. Então você, ouvinte querido, ouvinte querida, esquece esse negócio, sabe? Esquece. Isso foi um atentado feito por um maluco que quase matou, sim, o Jair Bolsonaro. Então não foi nada fake e também não foi a esquerda. Para registrar, eu queria deixar isso bem claro. Outra coisa que eu queria falar, eu disse que ia falar de fake news e falar de crise, a outra coisa é impressionante, na minha opinião, como uma história relativamente explicável, relativamente simples, pode se transformar numa crise por falta de habilidade e por falta de respeito, por falta de lealdade e por falta de cuidado. O general Gonçalves Dias, as imagens circularam nos últimos dias, aparece no meio dos invasores do Palácio do Planalto, sugerindo, o que não é verdade, evidente, que ele estava lá confraternizando, que ele estava lá abrindo as portas, que ele estava lá dando espaço para os invasores, orientando. Não é verdade. Todo mundo sabe que não é verdade, é óbvio que não é verdade, mas ele estava lá. Ele estava lá. Ele estava lá. Ele sabe que ele estava lá. Ele sabe o que ele fez. Poderia ter visto as imagens e no dia 8 aconteceu, no dia 9, no dia 10, vir a público e explicar e mostrar as imagens internamente, coisa que ele não fez. E essas imagens vazadas agora, divulgadas, vazamento é quando o outro veículo dá, né? Vamos chamar de divulgadas.
ou obtidas, um trabalho jornalístico bem feito pela CNN, foi lá, obteve as imagens e exibiu as imagens. Quem vê aquelas imagens toma um susto. O susto é tão grande que o general pediu demissão, viu que não dava para ficar, ficou uma posição insustentável para ele. Olha a crise surgindo por falta de lealdade. Por que ele não teve a lealdade ao presidente de falar sobre esse assunto no dia em que aconteceu? Porque não é só ele que aparece ali, outros integrantes do GSI que são da gestão Bolsonaro, e ele tomou posse, poderia já ter tomado providências, não tomou as providências devidas. Faltou lealdade ao presidente da República, faltou respeito pelo público, faltou cuidado. Crise é assim, crise é uma imagem besta, crise é um descuido. No governo Itamar Franco, eu só não vou falar o nome, quem quiser pesquisar, pesquisa, não vou falar em respeito à família, porque ele já morreu, mas um ministro, e eu já contei essa história aqui em outra circunstância, um político indicado para ser ministro do governo Itamar Franco, recebeu o convite e aceitou. Recebeu o convite e aceitou. E assim que ele aceitou o convite, naquela época eu dirigia a sucursal da revista Veja em Brasília, onde eu fiquei por 6 anos, uma experiência muito importante para a minha formação, conviver no meio político por 6 anos. O telefone tocou e era a viúva de um fazendeiro contando a história de uma briga numa cerca entre a fazenda dela e do marido, falecido, e a fazenda do pai desse ministro e do ministro. E nessa briga, o ministro, que era mais jovem, pegou uma arma e matou o marido dela. A história é muito forte. Então, eu destaquei um repórter para ir para o lugar, era longe. Ele foi para o lugar, levantou o inquérito, pegou todo o material. Era um processo enorme. Por homicídio. Por homicídio. E a gente publicou a história. Verdadeira, checada, confirmada, tem o inquérito, tem o processo. Ele não tinha falado para o presidente da República que ele ia assumir um cargo de ministro sendo um assassino. Sendo um assassino. Não falou para o presidente da República. Quando a gente publicou a história, o presidente da República, obviamente, chamou ele para conversar e mandou ele embora. Sempre pede demissão, né? Chama para conversar e pede demissão. O general agora pediu demissão. Em geral, não dá para dizer que foi o caso do general, mas em geral, o presidente dá oportunidade para que a pessoa peça demissão, porque é melhor para todo mundo. Então, é falta de lealdade. Esse personagem a que me referi se sentiu à vontade para, sendo um assassino, assumir o ministério. Ele já faleceu. Por isso eu não falo o nome dele. Mas olha o absurdo. Então é possível que uma crise surja de um fato absolutamente isolado. Esse episódio do general é um episódio lateral, se a gente for imaginar. É inimaginável que o general pudesse ter aberto as portas do palácio. Pessoal, por aqui, agora quebrem a sala da Janja. Agora vamos entrar aqui na sala do presidente, ali à frente. Olha aquele relógio, você ainda não derrubou no chão, vamos derrubar. Óbvio que isso não aconteceu. Óbvio. Agora, eram várias pessoas lá dentro e ele estava orientando as pessoas para ir de um lugar para outro. Era para fazer isso? Acho que não. Acho meio maluco. Tinha como fazer alguma coisa? Porque vai apontar uma arma e vai atirar em alguém lá dentro? Mas por que ele não falou isso? Todas as explicações que ele tem, por que ele não falou no dia seguinte? É aí que vem o problema. É aí que é a falta de transparência, é aí que é a falta de cuidado, é aí que é a falta de respeito, é aí que é a falta de lealdade. Colocando uma crise no colo do governo, no momento em que o governo precisa de paz. Então a possibilidade de a gente ter uma comissão parlamentar mista de inquérito, uma CPMI, para investigar os atos de 8 de janeiro, viraram enormes.
Quem é que precisa... Não existe CPI a favor, CPI é sempre contra o governo, sempre, nunca, nunca, nunca a CPI é um bom negócio. Agora o governo não tem como fazer outra coisa se não apoiar a CPI, aí vai ter uma CPI. Você imaginou? Chama o general, chama o tenente, chama o major, chama o coronel, chama o ministro de Assuntos Institucionais, o Alexandre Padilha, chama o Rui Costa, começa a encher a paciência, os picuá de todos os ministros, chama o Fernando Haddad, chama o Flávio Dino, chama para depor o Anderson Torres, tira da cadeia, põe ele lá com escolta policial, chama o governador libanês. Quando isso está sendo investigado pela Polícia Federal, que é quem tem que investigar, a CPMI é para fazer barulho, fumaça, espuma, pressionar, enfraquecer o governo, fazer sangrar o governo. É para isso que serve uma CPI? Sempre foi. Difícil a gente puxar pela memória uma CPI razoável. A CPI da Covid foi uma piada, um fiasco, sem tamanho, envolvendo um relator que não parava de querer aparecer, um presidente que não parava de querer aparecer, piti para lá, piti para cá, desrespeito para cá, desrespeito para lá. Simone Tebet estava lá, brigou, porque foi desrespeitada, mas teve briga, toda hora tinha briga, os bolsonaristas, os petistas, insuportável. Não deu em nada, deu um relatório tosco, as informações estavam nos jornais, as informações estavam todas em relatórios oficiais, fizeram um juntadão, um cozido, uma feijoada, e entregaram para o Ministério Público, que é comandado por alguém que não queria na época, né, ficar mal com Bolsonaro. Deu em nada, não acontece nada. Então, crise desnecessária, por falta de respeito, por falta de lealdade. O general não foi leal. Não foi leal. É um profissional renomado, é um profissional admirado, tem uma história bonita no Exército, mas ele não foi leal, não foi leal. E olha, a falta de lealdade no Exército é uma coisa gravíssima. O Exército achou bem razoável que ele saísse, porque ele não fez a coisa certa. Então, fake news é um grande mal hoje do Brasil, e na política ela é devastadora. E falta de lealdade também é outra coisa devastadora, que foi o que a gente acabou de ver. Eu não sei se você concorda, se você discorda, mas essa é a minha opinião sobre esses episódios.